Perfeito. Então, agora a gente começa para essa aula especial tão importante, queridos. Convencida estou, né, desses meus tempos já de preparatório para concurso, de que tão importante quanto saber conceito, né? Isso que eu sempre falo, tão importante quanto saber conceito é poder aplicá-lo, né? Então, o segredo mesmo é que a gente possa equilibrar, né, estudo teórico, estudo consistente, conciso, com aplicação. Essa aplicação vale tanto para a vivência do que a gente discute aqui em sala de aula, mas, sobretudo, né, como estamos num preparatório para concurso, em aplicação de questão. E aí, então, eu começo com vocês com uma banca que tem sido de grande, enorme incidência. Uma banca, gente, que melhorou nos últimos tempos, né? Eu analisava com os meus colegas, ela tem um marco temporal, essa banca vinha muito precária no início, e agora ela qualifica e melhora um pouco a formulação das suas questões, felizmente, né? Avança São Paulo. Tá? Então, a gente vem com essa banca que, neste momento, está fazendo certames importantes, tá? Como o de Amparo, ela vem, então, quem está naquela região, né? Ela vem para fazer Louveira também outra localidade de expressividade, tá? Vem para fazer Indaiatuba. Então, olha como avança. Gente, ela está pegando municípios de grande expressividade, né? Então, a Avança São Paulo, ela está... perdão, Indaiatuba acho que é nosso rumo, deixa eu só confirmar aqui. A Avança São Paulo, ela tem levado municípios de grande expressividade. Quem levou Indaiatuba foi nosso rumo. Então, a Avança São Paulo vem com Vinhedo, vem com Louveira, vem com Amparo, né? Que são municípios também de expressividade significativa. Bem, e aí, né, para falar dessa banca, a gente nada melhor do que quem fala por ela é a qualidade das questões que ela tem. O edital, duas coisas para mim falam de qualidade de banca, gente. Edital e prova. Tem gente que fala, só prova é importante? Não. Sabe aqueles editais confusos, bagunçados, desorganizados, que às vezes a banca não consegue colocar os autores nem em ordem alfabética? Eu já fico em alerta, eu falo, meu Deus, né? Qual é a expertise de uma banca que não consegue nem formular um edital de qualidade? E aí a gente já espera para a prova questões que sejam, né, precárias, sofríveis. Bom, a Avança São Paulo é uma banca que vem qualificado, como eu disse a vocês, esse percurso. Tem tanto trazido questões de formulação um pouco melhor, mais consistentes, coesas, coerentes, quanto questões, quanto editais melhor estruturados, melhor elaborados. A gente chama isso de marco temporal na banca, há um progresso. Então, para quem vem a fazer concursos, quando aparecer lá a Avança São Paulo, isso também é importante, né? Que a banca não seja uma desconhecida de vocês. Nunca nem vi, não sei que banca é essa. Isso, o conhecido, né, traz segurança. Quando a gente é mais inseguro, sempre, ante o desconhecido, né? Vai num lugar que você nunca foi, né? Esteja num contexto em que você nunca esteve, a tendência é que a gente tenha um desempenho, seja numa festa, né, num espaço, que a gente tenha um desempenho mais tímido, em razão de desconhecer, certo? Por isso que é tão importante também que a gente possa se familiarizar com essas bancas todas, porque quando, na abertura do seu edital, você se defrontar com uma dessas bancas, que elas não sejam para vocês completas desconhecidas, e que isso não signifique, então, insegurança, né? Acanhamento ante a prova, que possa ser bom avanço a São Paulo. Já ouvi dizer, tenho aqui nos meus guardados, né? E aí se reencontra com aquilo que precisa para focar o seu estudo. Bem, para essa resolução, eu trouxe tanto questões de legislação quanto pedagógicos, né? Porque elas, em via de regra, estão organizadas como sendo denominadas questões de conhecimentos pedagógicos ou chamados conhecimentos específicos, às vezes, tá? Muitas bancas entendem que conhecimento específico é tudo aquilo que é específico do cargo de professor ou da carreira da educação. Então, a gente coloca no bojo, com frequência, conhecimentos específicos, desde os autores em educação, quanto a legislação educacional, certo? Então, eu trouxe para vocês ambos. A Avança tem bastante incidência de questões de legislação. Ela tem uma característica, né? Aparece muita legislação. Se a gente pegar as provas de Avança, gente, a gente vai ter, então, uma incidência maior, né, às vezes, de legislação do que de autores. Isso também é um dado importante, porque daí você, né, sai a sua banca, você tende a estudar o que você gosta, não é isso? E aí, amada, você nem viu que é uma banca que traz mais questões de um tipo do que de outro. Aí você, de repente, estuda todos os autores do mundo e cai em 2. Numa banca que você saberia que tem mais característica trazer legislação. Tá vendo como quebrar a banca é isso? Né? Quando a gente fala, por exemplo, no jogo, né? Que o indivíduo quebrou a banca, né? Ou seja, ele venceu a máquina que ninguém vencia. Então é isso um pouquinho, né? Se eu sei que vem a Avança São Paulo, por exemplo, você diz, eu não posso negligenciar estudos de legislação. Por quê? Porque é uma banca que pesa a mão quando o assunto não é luto. É uma banca que pesa a mão quando o assunto é legislação.
E aí a gente estuda 385 autores, você morre em estudar autor, negligencia a legislação. Quando vem sua prova, você tem uma proporção de 80-20. Você imagina? E aí seu estudo foi inverso. Queridos, outra coisa que eu pensei em fazer com vocês. A gente tem feito, eu, Murilo e Ítalo, vocês devem acompanhar, análise de edital. Por que análise de edital é bacana? Lu, eu não vou fazer esse município. Eu falo, vem para análise de edital para ver como a gente analisa edital para que você possa aprender a fazer isso sozinho. Daqui 3 anos, quando você for fazer um concurso, saiu o seu edital, você tem um instrumental para analisar. Sabe aquele texto que a gente pega e não sabe nem ler? Edital é um gênero textual, vocês sabiam disso? A gente não sabe ler todos os gêneros, né? E eu já contei para vocês a minha experiência de Paulínia no primeiro ano. Fiquei entre as vagas também, fui aprovada em Paulínia. Paulínia você leva, mas não ganha, né? Paulínia é bem assim. Já estou acostumada. Paulínia é o concurso que eu sempre faço e nunca sou chamada. Já estou até acostumada. Eu digo que é um município onde eu exercito a minha capacidade de dizer, eu sou capaz, mas o município não me quer, né? Definitivamente. De novo, entre as vagas não fui chamada. Naquele primeiro edital, gente, sabe o que eu fiz? Eu não vi edital. Não vi edital. Fiz a minha inscrição. Patrícia, que é minha aluna, tá aqui falando assim, você mandou seus títulos? Eu falei, não mandei ainda, né? Não saiu o resultado. Era naquele momento em que as bancas estavam trazendo a prova de título para inscrição. A doida dizendo, quase morreu. Professora, como você estava dando preparatório para elas lá em Sumaré, presencial? Professora, como você não manda seu título? Eu falei, mas não é agora que manda título. Professora, você não leu o edital. Isso quando, Paty? Nos idos de 2018. Professora, você não mandou seu título do mestrado? Eu falei, não mandei. Gente, mas não dava tempo. Naquele momento eu estava focando tudo nas minhas alunas, né? Mas não justifica, você vai consertando sem ler edital, né? Então, por isso que é tão importante essa destreza também. E é algo que eu quero exercitar com vocês. Quando vocês puderem, assistam as nossas análises de edital. Isso vai ajudar vocês a criarem um instrumental de quando seus editais saírem, vocês terem autonomia e condição de fazer. Gente, desde aquela experiência, eu aprendi com a Patrícia, porque eu amo essa professora, porque ela falava inconformada. Aquele dia ela acabou. Patrícia, tá tudo bem, não tem problema. E não teve mesmo, porque afinal de contas fiquei entre as vagas, e mesmo que em primeira colocada eu não seria chamada, porque Paulina não chama a gente, né? Mas aí ela inconformada, dizia, professora, não é possível que você tenha feito isso. E desde então, para nunca mais ouvir a Patrícia pegando no meu pé, eu sempre mentia. Porque aprendi, porque eu tive um ótimo desempenho em prova, gente, mas isso podia significar a minha não classificação, né? Porque os meus concorrentes mandaram o título, porque os meus concorrentes leram o edital. Para minha sorte, poucos como eu, mas alguns leram, né? E então, hoje, meu primeiro percurso é sempre, seja os concursos de vocês, sejam os meus. Leitura do edital. Integral, gente. Integral do edital, né? Então, essa é uma outra estratégia importante. E ao ler integralmente o edital, você consegue fazer essas percepções e depois prospecto de prova. Então, Avança São Paulo vem, como eu dizia, com muita questão de legislação, né? Não peso maior. Então, é tola, não no sentido pejorativo do termo, né? Mas é tola a estratégia de quem vai para Avança São Paulo, gente, só estudar autor. Ou estudar pouca legislação. Vejamos, então. Vamos à pergunta de número 1, que falava sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação. Meninas velhas já viram isso aqui no VIP, meninas novas, né? Ainda não viram. Vocês têm tanta possibilidade de ter visto essa aula comigo, quanto com o professor Mu, Plano Nacional de Educação, PNE, né? Que é vigente até 2024, mas ainda é vigente. Que é a tal da lei que estabelece 20 metas para a educação, lembra? É a lei que estabelece, então, 20 metas para a educação, desde a erradicação do analfabetismo até a universalização do atendimento escolar, metas para ampliar o financiamento que não foram cumpridas e afim, certo? Ótimo. Aí pergunta assim, ó, de acordo com o artigo 2º da 13005 de 2014, que lei é essa, amada? Ele falou, ó, ele não menciona a lei, mas ele fala, ó, de acordo com essa lei, então, a Avança tem essa característica também, amados, menciona o número da legislação. Quase que sempre. E nem sempre ela faz alusão direta de que lei é. São diretrizes do Plano Nacional de Educação. Aí pronto, ela fez alusão indireta. Quais seriam as diretrizes segundo essa lei? Pois é a própria lei do plano, tá? É a mesma. Ele poderia estar perguntando sobre o Plano Nacional de Educação pelo 214 da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, no artigo 214, fala, a lei definirá um plano decenal de educação, né? E aí, que lei que veio atualmente definir esse plano? A 13005 de 2014. Em sendo um plano decenal de educação, ele dura 10 anos, ele vai vigir de 14 a 2024. De 2014 até 2024. Depois disso, o novo plano tem que ser elaborado.
Novo plano, porque é uma lei que já nasce com data de falecimento, né? Porque, sendo um plano decenal, é uma lei que só pode vigir por 10 anos, já nasce com data de revogação. Diga, Aline, querida. Bom dia a todos, tudo bem? Ô, Pro, uma dúvida que eu sempre tive desse plano, uma pergunta assim minha. No caso, ele vai até 2024. Caso não cumpra, eles podem fazer outro ou renova? O que faz? Sempre deve fazer outro. Nunca, a gente não vai falar, por exemplo, da prorrogação do plano. Muito pouco provável. Qual é a tendência? Eu vivi a experiência, a minha pesquisa na graduação foi sobre o anterior plano decenal de educação, que foi o PNE 2001-2011, né? Então, vivi esse plano anterior, né? Uma mulher histórica já. Vivi esse plano anterior, e aí, quando ele se encerrou, as metas não haviam sido cumpridas na sua integralidade. Mas o que você faz para o novo plano? Você faz um diagnóstico de onde parou, e aí o novo plano pode contemplar metas que não tenham sido atingidas. Então, na verdade, encerrado esse plano, deveria incumbir responsabilidade aos governos que passaram que não cumpriram, né? Monitorado, deveriam ser chamados a responderem pela omissão do não cumprimento. Mas, a partir dele, novo diagnóstico deve ser elaborado, Aline. Então, esse é sempre ponto de partida, diagnóstico da realidade para elaboração, sobre as mesmas diretrizes. Por quê? Vige o 214 da Constituição. Quando esse plano se encerrar em 2024, volta para a Constituição Federal, que vai falar das diretrizes do plano. Sempre, as metas têm que olhar para o analfabetismo, as metas sempre têm que olhar para a universalização do atendimento escolar, aí volta para lá, para que o artigo 214 da Constituição fala. Aí você faz um diagnóstico em cada item. Faz diagnóstico na universalização, faz diagnóstico no analfabetismo. A partir do diagnóstico, como está a situação naquele momento, que vai ser 10 anos depois deste, né? Faça um novo plano. Tudo bem? É sempre do diagnóstico, ponto de partida. E o diagnóstico, e aí sempre volta, uma vez revogada, volta-se à Constituição Federal, artigo 214, que é o que dá diretriz para o plano. Aí aqueles itens são avaliados em diagnóstico e as metas são pensadas a partir da realidade naquele momento que estiver. Certo? A tendência é reproduzir muitos elementos desse plano, por quê, Aline? Porque são as mesmas diretrizes do 214. O novo plano vai ser elaborado com o mesmo fundamento constitucional, que é o artigo 214. Então, eles partem do mesmo fundamento. Daí a ideia de que lá está falando que tem que ser a erradicação do analfabetismo, qualidade, universalização. Então, os itens vão ser os mesmos, talvez com novas formulações, porque a realidade não vai ser a mesma. Algumas situações melhoraram, outras pioraram. Então, a meta pode mudar do ponto de vista dos números, mas porque a realidade pode ser outra, mas do ponto de vista da qualidade, da essência do plano, os mesmos itens, financeiro, né? E assim por diante. Tudo bem? E a pergunta é mais ou menos isso, ó. Eu tô dizendo assim, de acordo com essa lei, quais são as diretrizes de um Plano Nacional de Educação? Que elementos estão... E o que é diretriz, gente? Diretriz é referente. O plano caminha para onde? Para a erradicação do analfabetismo, falei 1000 vezes para vocês. Sim, a erradicação do analfabetismo é uma diretriz. A Avança São Paulo, gente, é uma banca, que eu digo assim, como a gente sabe que ela ainda não ficou boa? A gente sabe que as bancas não ficaram boas quando elas ainda pedem a incorreta. É uma marca de banca frágil. Para a tessitura do examinador é sempre mais fácil perguntar a incorreta do que a correta. Sabe por quê? Porque eles copiam as corretas e só fazem uma inversão do que é incorreta. A Avança São Paulo ainda se mantém nessa lógica, tá, gente? Quem já fez VUNESP, se lembra de ter visto a VUNESP pedir incorreta? Não, amada, não pede, porque não precisa, né? Então, a banca mostra a sua fragilidade, sobretudo quando na insistência da negativa. E ela impõe uma dificuldade para você, que é ter que fazer a reversão do pensamento. Quantos de vocês me reportam errar a pergunta porque não se atentou que era incorreta? Ou porque ainda leu que era incorreta, no decurso de fazer a questão, inverteu a chave. Se esqueceu que era incorreto e respondeu assim. Então, muito importante, porque ele te exige o pensamento inverso. A Avança São Paulo faz isso de balde. Quase que sempre é incorreta que ele te pede. A tendência é buscar o acerto, né? Sobretudo na perspectiva do funcionamento do cérebro humano. Então, aqui a incorreta erradicação do analfabetismo é certa, porque o plano tem, se é um plano de educação, gente, é inconcebível que um plano de educação não queira combater o analfabetismo. Então, ela está certa, nós estamos procurando a incorreta. Melhoria da qualidade de vida dos alunos, nego. E o que tem aqui? Melhoria da qualidade da educação faria sentido, porque não é um plano nacional de vida, amado.
né? Não é o plano, é o Plano Nacional de Educação. Logo, vocês percebem que essa qualidade de vida, ela está levando lá para o genericão, ou não? O quão genérica é a alusão à melhoria da qualidade de vida, sim ou não? A leitura atenta, minimamente. Sabe o que o examinador fez? Que ele fez aquilo que eu falei para vocês. O plano nosso vai falar da melhoria da qualidade da educação. E aí o examinador põe uma coisa, ela fala, vou pôr uma coisa aqui, qualidade de vida, uma expressão que, sei lá, eu, né? Estava clara para ele, pronto, certo? Universalização do atendimento escolar, faz todo sentido. E pensem que faz sentido, sobretudo porque, gente, é impossível falar em qualidade da educação se a gente não fala em qualidade de atendimento. Se eu não tenho vaga para todo mundo, eu não tenho qualidade, tenho educação excludente. Então, é verdade. Universalização do atendimento. Universalização significa ofertar vaga para todos. Tá? Universalizar é isso, ofertar para todo mundo. Valorização dos profissionais de educação. Óbvio, não é possível falar em qualidade da educação se eu não falo em valorizar aqueles que fazem a educação acontecer, né? Então, por pressuposto, valorizar os profissionais de educação seria, sim, uma diretriz de um plano. E, por fim, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Você diz, Luciana, eu achei que era distante, ficou parecendo com vida. Não, porque a produção humanística, gente, o que é humanizar? Humanizar é educar. Humanizar é promover o desenvolvimento do homem intelectual, que passa pelas bases científicas, culturais e tecnológicas do país. Isso é educação. Quando a gente promove disseminação cultural, científica e tecnológica, nós estamos promovendo a socialização dos saberes. Portanto, há uma relação direta com a educação. Ainda que na qualidade de vida haja uma relação indireta, ela é demasiadamente abrangente. Logo, a alternativa que vocês deveriam destacar por ser a incorreta, porque ele pedia que excetuava uma diretriz do plano, ou seja, que não era aderente ao plano, é a alternativa de letra A de amor. Fechou? B de bola, certo? Né? Que falava genericamente. Foi tranquilo essa? Ótimo. Lembrando que no gabarito, gente, a Pan fez uma coisa muito legal para vocês, que foi o seguinte, ela teceu corizinhas, né, para as resoluções das questões, de maneira que, ó, por exemplo, o bloco amarelo é avança, o bloco vermelhinho é nosso rumo e o bloco azul é a BCP. Aí eu recebi da Júlia assim, Lu, eu fui bem no bloco amarelo, né, você já fazendo menção a isso, a avança estava no bloco amarelo, né, no primeiro bloco de questões. Vamos para a segunda, então. De acordo com o artigo 3º da lei, ela menciona, vocês percebem que ela menciona um número, ela não fala o nome, ela não dá nomes bois? É uma característica de avança, gente. Né? Por isso que, minimamente, saber os números dessas leis nos dá certo conforto, né? Este é um número que quase ninguém erra, tá? Porque é, de fato, a lei mais importante em educação. A Constituição não tem número, então ela não segue mencionada numericamente, a lei maior. Mas aí, a partir daí, a avança só menciona número de lei. Óbvio que alguns são números muito claros para nós, a gente não vai ter dificuldade em lidar, como é o caso deste número nessa questão de número 2, não é? De acordo com o artigo 3º da lei, e ela costuma citar artigo no condição numérico e lei, né? Ela não cita nominalmente, ela cita o número. 93, 94 de 1996, a LDB, a lei mais importante em matéria educacional. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto avança, você não avança, de novo, gente. A negativa. Por quê? O que ela fez de novo? Copia todos os princípios e muda um. Por isso que é mais fácil para essas bancas fazerem a que erra, vocês entendem? A banca revela a sua fragilidade nessa formulação. O que você não pode é você ser frágil, ante a fragilidade da banca. O problema é o seguinte, quando a banca é frágil, é ruim, revela essa fragilidade, mas a gente também é frágil, o que acontece? A gente cai, né, junto da banca. Porque eu preciso que vocês estejam no nível que vocês consigam dar conta com destreza da fragilidade da banca. Então, os princípios, esses princípios, queridos, vocês viram pelo menos 2 vezes, em Constituição e LDB. Esses princípios não são alheios a vocês sabem quais seriam, que são princípios. Pontos de partida para entender a educação nacional. Respeito à liberdade e ao apreço à tolerância. É familiar esses princípios a vocês? Tá. Garantia de padrão de qualidade, como um princípio. Valorização da experiência extraescolar, um princípio, inclusive, mais recente. Consideração com a diversidade étnico-racial. E pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Aqui estava na sutileza. Uma questão de nível difícil. Porque o examinador fez uma alteração de um nível de sutileza que talvez nem todo mundo tenha conseguido perceber. Como eu lido com isso? Como eu lido com esse tipo de formulação, Luciano? Tudo me pareceu muito familiar.
significa dizer que há um detalhe que vai aproximá-lo da correta, entende? Quando tudo pareceu demasiado... Isso mesmo, é natural. Eu duvido que poucas de vocês tenham conseguido, em primeira leitura, identificar. Vocês conseguiram? Em primeira leitura, precisam retomar. Porque não tinha nada absurdo, né? Não tinha, por exemplo, exceto pelo fato de que, olha o que o examinador fez, gente. Ele fez uma leitura ampla, né? O apreço à intolerância. Ele fez uma troca, né? Que pôs a oposição em A. E eu juro para vocês que a Luciana leu algumas vezes, eu disse, não tem porque eu li tolerância, vocês acreditam? Na primeira leitura. Numa desatenção, porque eu não li o que a banca escreveu, eu li o que eu conheço do LDB. Esse é o risco? Absurdo, sobretudo para quando vocês ficam bem preparadas. O professor Murilo sempre fala assim, algumas de vocês começam a voar abaixo, voar alto, sei lá como chama, mas arrasar do ponto de vista de leitura panorâmica, inclusive, ou ver as nossas aulas, não as minhas, as aulas dos professores normais em 2.0, né? Conseguem lidar com essas coisas assim. Gente, mas sabe por quê? Porque a gente não leu o que o examinador escreveu. A gente leu o que a gente conhece. E eu fiquei assim, desconfortável, dizendo, gente, não é possível. E essa é uma tendência que a gente faz, quanto mais a gente conhece o texto de referência. Esse é um texto que a gente conhece, para dizer que leu igual que a minha aluna. Não, isso é revelador da ideia de que a gente lê o que a gente quer ler. Que a gente vai para a prova lendo o que a gente quer ler, e não o que está escrito. Esse é um erro crasso, gente. Você vai não, você não dá, você tem que ler o que o examinador escreveu. Aliás, é porque é aí que está o seu mérito na prova. É assim, é aqui que te diferencia dos candidatos medianos. Porque você lê o examinador, você lê a prova, você não lê contexto, você não lê conhecimento que você tem. Você faz uso dele, mas você lê a prova. E esse é o diferencial. E é um tipo de pergunta que vocês errariam de bobeira. Algumas de vocês eu recebi ontem à noite. Lu, eu errei uma de bobeira. Eu falei, foi o diacho da 2. Né? Não tenho dúvida que algumas de vocês talvez tenham por desatenção, inclusive, ou por a ideia de que a gente lê o que a gente sabe, e não o que de fato está ali. Né? E aí ela se converte numa questão extremamente fácil, se você se dignou a não chegar montada na LDB. Né? Se você se dignou a ver o que esse examinador quer de mim. Gente, e olha a qualidade. O examinador faz isso, ele copiou todos e teve a capacidade de colocar intolerância. O que existe, os princípios do... Lembram? Os princípios do respeito à liberdade, o princípio da liberdade, né? E o apreço à tolerância, como sendo um princípio mais recente, inclusive, eles estão, inclusive, em princípios distintos. Isso, não é? É isso mesmo. Joia, perfeito. A Aline estava ajudando a ler. Joia. Fechou. Tudo bem, gente? E aí, qual era a alternativa incorreta, de novo? É aquela, a banca fez, a banca foi a banca, né? Garantia de padrão de qualidade nós sabemos que tem, embora a lei não fale que qualidade é essa, né? Menciona a qualidade, e aí a gente que lute para reivindicar qualidade como condição de trabalho e afins, né? Ótimo. Depois, valorização da experiência extraescolar, é um mais recente, né, gente? Inclusive, na perspectiva até construtivista da Thelma Weiss, vai dizer que os saberes extraescolares também são constituintes dos estudantes. Consideração com a diversidade étnico-racial também é princípio mais recente. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que, inclusive, na LDB, né, está separado da coexistência entre instituições públicas e privadas de ensino, e na Constituição estava junto. Queridos, sem dúvida nenhuma, mas de uma... Isso que eu acho também um elemento muito importante. Imagina que vocês estudam um ano para concurso, né? Para desempenho de alta excelência, porque quem está no extensível, eu tenho certeza, né? Quem está no VIP, no trilha, vocês não só buscam a nomeação, vocês buscam as primeiras classificações, buscam escolher onde querem trabalhar, e é por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente está num processo tão profundo de estudo. E aí, você vem, como diz, né, o professor, voando alto no concurso e errar por isso. Né? É um distrator absurdo, gente. Então, que a gente possa perceber, inclusive, essas possíveis fragilidades e cuidar delas, tudo bem? Né? Então, a incorreta que se tinha aqui era a alternativa de letra A. Então, você sabia tudo que a princípio erra por um descuido, né? Esse é o cuidado que vocês precisam ter, tá bom? A excelência passa por isso também, pela perícia, né? Pelo cuidado. E sabe o que eu sempre falo para vocês? Vocês vão se lembrar. Eu falo, não subjugue a questão, amada. Ah, isso é fácil. Não é isso? É quando a gente subjuga a questão. Eu, em geral, eu digo assim, a gente vai visitando um nível de segurança que a gente fica displicente. Né? Daí eu consigo fazer rápido mesmo, eu faço rapidinho, eu tô muito... Isso, é ele. Isso mesmo. Então, assim, muito cuidado para a gente não visitar essa ideia da displicência, né? Que é um pouquinho essa segurança que nos leva para caminhos que é, o extremamente seguro, né? Me faz descuidado, desatento, tá bom? Nunca estamos, né?
Sempre em percurso. Foi? Terceira. O artigo 16, agora ele mencionou nominalmente. Cansado de jogar números ao vento, o examinador disse, vou falar o nome. O artigo, mas aí ele cita o artigo, e você que lute para saber. Ó, o artigo 16 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, trata do direito à liberdade das crianças e dos adolescentes. Sobre o tema, analise os itens a seguir e, ao final, julgue a alternativa correta. A Avança tem trazido essas tessituras de assertivas, que são... Lembra que uma vez a gente teve uma discussão bem acalorada no Trilha? Dificuldade de nomenclatura que vocês têm no contexto de prova. Assertivas e afirmativas, né? Então, vamos lá. Itens a seguir. Então, o examinador te deu 3 itens, que são assertivas. O que são assertivas? Afirmações. Ele afirma algo. E aí você julga se a afirmação, se a assertiva, se é aquilo que ele acerta, que ele assertivamente afirma, é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, eu tenho 3 assertivas, tenho 3 itens. As bancas podem chamar itens, assertivas, afirmativas, tá? E aí eu tenho as alternativas, que são as opções dentre as quais vocês devem escolher. Então, aqui eu tenho 3 assertivas, 3 itens e 5 afirmativas, tudo bem? E 5 alternativas, tudo bem? E aí vocês devem escolher dentre as 5 alternativas ao julgar os 3 itens. Então, vamos julgar os itens primeiro, né? Tá perguntando sobre o ECA. E tá perguntando volta, busca a referência que você precisa. Tá perguntando sobre o ECA, tá perguntando especificamente sobre o artigo 16, que trata do direito e da liberdade das crianças e dos adolescentes. E aí, com relação a isso, ao direito, ao artigo 16, que versa sobre o direito e a liberdade de crianças e adolescentes, a correta. Essa liberdade inclui essa liberdade, né? Esse direito à liberdade inclui liberdade de opinião e expressão? Faz sentido? Ele tem liberdade de dar a sua opinião. Crianças e adolescentes podem opinar e expressar-se? Faz muito sentido. Participar da vida familiar e comunitária com discriminação? Participar da vida política na forma da lei? Queridos, aqui de novo, a qualidade do examinador se revela na formulação. Né? Óbvio que aqui não é isso que vai fazer você acertar o errado de maneira direta, mas olha, liberdade de opinião e expressão faz muito sentido, né? Inclusive a crianças e adolescentes. Como pessoas humanas, é inconcebível que crianças e adolescentes não pudessem visitar liberdade de opinião e expressão. Essa, tranquilamente, vocês observam que seria um contrassenso. Porque pensa o inverso. Já pensou se o ECA viola essa liberdade? Ou se ele não menciona? Crianças e adolescentes não teriam seus direitos de liberdade restritivos? Logo, se eles são fundamentais, eu vou dizer, é inconcebível que não esteja no 16. Luciana, mas eu não lembro do 16 do ECA. Tá bom, amada? Você não lembra do 16 do ECA, mas você não precisa, bom senso lhe socorre. Pensa na subtração. Pensa um artigo que fala de direito à liberdade, que se ele poderia omitir a liberdade de opinião e expressão. Além da liberdade de ir e vir, né? Tudo bem? Tá. Aí a segunda, grita falsa. Por que ela grita falsa? Por óbvio. Gente, só muitos desatentos, ou quem está fazendo o concurso pela primeira vez, sei lá eu, em que contextos é que vai errar, né? A segunda vocês eliminam, porque a participação da vida familiar e comunitária, ela figura como um direito, né? Inclusive não só como direito no campo da liberdade, mas como direito essencial de crianças e adolescentes, né? E com discriminação absolutamente, ou seja, sem discriminação. Nenhuma criança ou adolescente pode ser alvo de discriminação de qualquer natureza. E por discriminação é diferente de prioridade. É diferença do princípio da prioridade, do princípio, né, da diferenciação, isso. Participação da vida política na forma da lei. E aí é a 3 que te enrolava? Sim ou não? Por quê? Pode ser para alguns. Mas por hora, vamos tentar construir a resposta a partir do que a gente já sabe, não é assim a estratégia? Porque tem gente que falou assim, Luciana, daí na 3 eu travei. Eu disse, amada, mas você não precisava travar. Você pula. Qual é, de novo, aqui? Estratégia. Querido, quem travou em 3 erra em estratégia no primeiro momento. Porque você pode não lidar com ela. Eu não estou segura para lidar com a 3. O que eu digo? Você vai lidar com o que você tem. O que você tem? Que tem que ter 1 e que não pode ter 2. Isso vai te ajudar? Em algumas questões vai te resolver a vida. Vejamos nessa. Ó, então, para ser correta, tem que ter 1 como correta e não pode ter 3. E aí poderia ser a A. Apenas 1 é verdadeiro, caso a 3 seja falsa. Apenas o 2 é verdadeiro? Não, porque o 2 é falso. Então, não pode ter 2, quem dirá só ela, porque precisaria até a 1. Apenas o 3 é verdadeiro? Também não, porque o 1 é verdadeiro. 1 e 2 são verdadeiros? Não, porque a gente já viu que o 2 é falso. E aí, gente, te ajuda, mas não te socorre. Você vai ter que lidar com a 3 e perceber? Invariavelmente.
Ajuda, é bem verdade, porque se antes você tinha 5 alternativas, portanto, só 25% de acertar, né? Agora você tem 2 alternativas viáveis, válidas, e você passa a habilitar 50% de chance de acertar. Aí você tinha 75% de errar, caiu para 50%, porque você trouxe mais possibilidade de acerto para você. Ajudou muito. Só que tem questões, gente, que isso não só ajuda, isso resolve. Né? Você consegue chegar na alternativa correta, não foi o caso. Essa construção de saber que a 1 é verdadeira, de que a 2 era falsa, ela contribui, mas não resolveu. Como eu resolvo, então? Vou ter que lidar com a 3. Será que a participação da vida política, e aí tem uma ponderação, não é qualquer participação na vida política, é na forma da lei. Ela seria, portanto, correta ou incorreta, né? Verdadeira ou falsa para o examinador? E aí? Adolescentes participam de vida política, lembra disso? Existe participação de vida política para crianças e ou adolescentes? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, gente, as pessoas podem votar no Brasil a partir de que idade? Vamos pensar até num sentido bem estrito, o que é o direito ao voto. A partir de que idade o direito ao voto existe no Brasil? Sim, a partir dos 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, o peão figura em qual categoria? Adolescentes. Votar é a participação em vida política? É. Luciano, eu vou me arriscar que é verdade. É o que você deveria fazer. Por lógica, queridos, o ECA tem da ordem dos 300 artigos. Lembra que eu sempre falo para vocês? Alguém aqui tem ECA de memória? Se tem, amor, ensina para nós, né? E aí tem perguntas que vão ser mais afeitas. Tem editais que delimitam só o ECA no direito à educação. E aí esses a gente tem de memória, evidente. Não dá para não ter. Mas outros não. Pensando lá no artigo 16 que fala do direito à liberdade, eu preciso me socorrer também do bom senso. E das referências que eu tenho. Tem que ser. Esse é o diferencial também de você para os outros candidatos. No sentido de que eu tenho conhecimento abrangente da legislação. E esse conhecimento abrangente vai me permitir lidar com a especificidade. Decorar a especificidade não me socorre na abrangência, gente. Se eu decoro um trem, eu não consigo entender o resto. Agora, se eu sei, o que te serve aqui? Saber ter um conhecimento, por exemplo, sobre vida política, que ela se inicia aos 16 anos com o direito de voto, e que essa tipologia, esse direito de voto exercido aos 16 anos contempla a adolescência, e por esse motivo, então, né, ele já participou da vida política. Qualquer participação na vida política, não. Aí tem uma forma da lei na frente. Ou seja, vai ter algum regramento para a participação dessa vida política, inclusive o início dela, não é isso? Fechou. Tudo bem? E aí, o que vocês tinham que escolher que é verdade? Quando vocês precisam lidar com a ideia do que é mais próximo de ser verdade, o que é mais possível, o que faz sentido legalmente, juridicamente, afins. 1 e 2. Né? A 3, perdão. E aí você pode dizer assim, a 3 me parece mais razoável do que não, do que absurda. Se mais perto do absurdo, eu descartaria. Se mais perto do provável, contempla adolescentes, vida política, 16 anos, vou com ela como verdadeira. É aí que você acertar. Tudo bem? Então, a terceira, nós temos como verdadeira, né? A 1 e a questão de número 3, a 1 e a 3, os itens 1 e 3, ou as chamadas assertivas 1 e 3, e, portanto, a que contemplava isso era a alternativa de letra E. Apenas os itens 1 e 3, porque o 2 declaradamente incorreto. Mas vocês tinham que lidar com 3, percebe? Que era a nossa maior dificuldade nesse caso, em razão, às vezes, de um desconhecimento do texto da lei, né? E de uma maior distância do que é cotidiano. Fechou? Se sim, questão de número 4. Aí citou a autora, tá? E a obra de maneira bastante discreta, mas também metodologia do ensino de matemática. No que se refere ao pensamento de Katis Mori. Katis Mori é uma pensadora do ensino de matemática que vai defender, inclusive foi uma pergunta na aula, vocês devem se lembrar, não consigo lembrar exatamente o que o colega fez, dizendo, Lui Katis Mori, o que ela representa? Eu disse, olha, ela representa uma importante autora para o pensamento matemático, inclusive é uma grande defensora da resolução de situações e problemas, né, como metodologia do ensino de matemática, porque os problemas tanto contextualizam, né, quanto desenvolvem um raciocínio. Lembra disso? Alguma colega até trouxe esse nome como sendo importante. Analise os itens a seguir. E ao final, de novo, vocês percebam que essa é uma outra característica de avança. Quando ela não pede a incorreta, amada, ela dá afirmativas para você lidar, julgando verdadeiras ou falsas, ou seja, é a banca do pavor do povo, também por isso. Porque costuma ser os modelos menos queridos da gente. Tanto achar incorreta, porque a gente escorrega nessa conversão, quanto eu, particularmente, Luciana, tenho predileção por questões assim, né? Por itens que eu preciso julgar. Eles são mais extensos em geral, mas me permite lidar com algum conhecimento, tá? Então, vamos lá. Então, 3 itens para julgar. Item 1.
Se a situação for muito simples, não há pensamento matemático. Item 2. A resolução de problemas é a atividade mais genuína da matemática enquanto ciência, uma vez que cria um ambiente de investigação. Terceira. A aula de matemática precisa fazer o ambiente de investigação parecer, no qual as pessoas terão que criar coisas, mobilizar o saber. E aí, queridos, nos servindo um pouco do recente estudo da matemática que a gente fez, como a gente lidaria com essas assertivas, que não estão transcritas dos nossos estudos, mas que fazem relação, que guardam relação com estes, né? De novo, aí tem que tomar cuidado com as certezas, né, Camila? Se a gente constrói sobre certezas frágeis, a gente está lascado, né? Qual é o risco? A gente construir sobre certezas frágeis, certo? E aí, lembra de uma essência que a gente discutiu, sobretudo na nossa aula, dizendo o seguinte: o saber matemático, ele é cotidiano ou ele é abstrato? O saber matemático é um saber que está na natureza ou está só no pensamento humano? É de um nível de abstração extremamente complexo. Só lidar com as sensações ensina matemática ou eu preciso aprofundar o pensar? Daria para afirmar, então, se a situação é demasiadamente simples, se ela é cotidiana. Lembra que eu até brincava com vocês no exemplo? Não é para o menino para fazer a receita do bolo que ensina matemática. O saber matemático está na reflexão abstrata. Tanto é que o PGBD ele surge puramente aos 7 anos. Antes disso, não há operação mental. Se não tem operação mental, não tem matemática. Lembra disso? Porque ela só existe no pensamento. Isso é categórico entre os autores. Nos permitiria... Então, você percebe que para mim, um gritou. Porque tem gente que fala assim, não, pode estar na simplicidade. A matemática pode estar num chão de areia, o areia e o nariz. Não, lembra, não tem isso. O saber matemática no campo das abstrações. São categóricos os nossos autores. O saber matemático é abstrato. O saber matemático só existe no pensamento humano. Situações meramente cotidianas, onde o número aparece como uma vivência, não ensina matemática. Lembram disso? E aí não dava para a gente começar a lidar. O problema é que alguns de nós fugiu da sabe por quê? Porque por mais que a gente tenha estudado isso, a gente ainda é convencida de que dá para ensinar matemática fazendo qualquer coisa. De que só fazer a receitinha dizendo 2 colheres de açúcar a gente ensina matemática. Porque ainda está dentro da gente isso. E nós estudamos que não é isso. Desmistificamos essa ideia de que só operar com um número ensina matemática. Ou seja, a situação demasiadamente simples não reside em pensamento matemático, porque se elas prescindirem de abstração, o saber não está ali. E aí, como que a gente tinha que julgar gente? O que vocês acham? É isso. A gente tinha que julgar como verdadeiro. Se a situação for muito simples, não há pensamento matemático. Na concepção do examinador, por muito simples, ele entendeu assim, se não houver abstração. E a resolução de problemas, gente, o jogo é essencialmente matemática, porque ela traz 2 pontos, né? Ela cria essa investigação matemática mesmo. Ela cria a situação de que é o contexto do qual se serve o saber matemático, o saber da investigação cognitiva e intelectual. E a aula de matemática precisa fazer esse ambiente de investigação. E aí elas se complementavam, percebe? Parecer, no qual as pessoas terão que criar esse ambiente. Então, eu preciso criar situações, problemas envolvendo a matemática, no qual as pessoas terão que criar coisas. E onde eu crio coisas? No campo do pensar, da abstração. E mobilizar o saber, mobilizar o conhecimento. Não é só operar matematicamente, é mobilizar o saber. Não é isso? Sim. Aline Nega, diga. Pro, eu fiquei na dúvida da palavra, a resolução de problema é uma atividade mais genuína. O que ela quis dizer com esse genuína? Essa palavra verdadeira. Ela que é significativa de fato. Tá o genuíno, isso, nossa, é real, sabe? É a atividade que mais ensina matemática por pressuposto. Isso, Aline. E eu sabe que eu sempre falo muito para vocês, se coloquem onde estiveram as suas dúvidas, porque elas são cruciais, elas vão revelar certa fragilidade da gente. Vocabulário aqui, Aline, né? Então, assim, o que seria genuína? É a atividade verdadeira. Ensinar matemática, por exemplo, por meio de memorização, não é genuíno, não é verdadeiro, não é significativo. Ela usou a expressão genuína como sinônimo de significativa, de real, né? Ou seja, o ensino acontece de fato. O que é genuíno? Não é falso, né? Não é artificial. E o nosso saber matemático, ele é artificial, ele é superficial, ele é falso, ele não é genuíno, ele não é verdadeiro, porque não é um saber sólido, consistente. Então, ela diz, é na resolução dessa situação, problema que eu tenho genuíno, porque é ali que eu coloco o pensamento a serviço da investigação daquele contexto.
Ah, tá, obrigada. Daí eu soube lidar com ela por causa do ambiente de investigação, que eu sei que é uma palavrinha-chave dela. E né? Aí eu fui por essa palavra. Por que é ambiente de investigação? Porque eu investigo a realidade, lembra que eu falei para vocês, 2 conceitos em matemática que vai aparecer em todos os autores: contexto e abstração. Matemática é contexto e abstração. O contexto é do qual a situação emerge, porque eu dou contexto para o saber matemático e torno ele significativo. Ele tem que ser ao mesmo tempo. Ser abstrato não significa não ser significativo. Ser abstrato significa estar no pensamento. Certo? E aí eu contextualizo. Quando o ensino de matemática acontece? Quando eu encontro essas duas coisas. O saber é ao mesmo tempo contextualizado, ele tem um contexto daquele conhecimento matemático, mas ele existe no pensamento. Qual é o erro de ensinar matemática só na receitinha? Eu só tenho contexto, eu não tenho abstração. Se falta um dos dois, se eu tenho contexto e não levo para abstração, não teve matemática. Se só tem abstração e não tem contexto, não teve significação do saber matemático. Ele ficou mecânico, só no pensar. Então, eu preciso das duas coisas. Eu preciso que o saber matemático tenha contexto, situação real, e ao mesmo tempo que ele ganhe o campo das ideias e da abstração. Sabe? Porque o contexto é o que dá significado. É aquele saber que a criança entende o porquê. E a abstração entende o porquê no pensamento. Percebam? E aí, eu estava falando, no ambiente de investigação é exatamente esse, onde o pensamento, o conhecimento, a mobilização do saber está a serviço de um contexto, de uma situação real que envolve o saber matemático. Fechou? E a gente falou sobre... É que, às vezes, a nossa dificuldade, gente, é reconhecer aquilo que a gente estudou como princípio nas diferentes formulações. Eu disse, não importa que autor venha, sempre em ensino de matemática nós vamos ter defesa do contexto e da abstração. E eu falava ainda, a resolução de situação-problema é que garante isso. Porque a abstração é o serviço do contexto. Diga, Má. Eu fui preconceituosa em ler a 1 e não querer reler por já ter formulado ela como errada na primeira leitura. Aí eu peguei e falei assim, impossível ter ela, e já anulei. Então esse é um erro também que eu cometeria na prova, né? Má, não mais, né, Amanda? Por isso não mais. É isso. E eu dizer para vocês, e a gente viu essa afirmação sobre outra formulação, nós vimos que é verdade, que essa simplificação do saber matemático não ensina matemática. Lembra, eu usava exemplos como ensinar só na receitinha, fazer o numeral 1 na caixa de areia, sob a argumentação de que isso seria uma atividade simples, elas esvaziam o saber matemático porque prescindem da abstração, né? Que é de um ato simplório. O saber matemático ele é altamente complexo. O que se opõe, o conceito que se opõe ao simples? O complexo. Nós vemos que o saber matemático é de que natureza? Complexo. Não é simples. Né? Ainda que eu vou ensinar num contexto, ele é de uma complexidade que precisa ser reconhecida. Não é? Por isso que é tão importante fazer questão, vocês entendem, gente? Porque daí a gente já tinha entendido que estava tudo certo para nós, não estava lá? Já estava tudo construído. Aí vem essa questão, puxa, tapete da gente lembra, nossa, mas a gente tinha estudado isso. Só que na hora da aplicação nos foi, não é? Por isso que é tão importante. E aí, de novo, eu sou convencida da perspectiva do essas eu não erro mais, né, gente? A gente erra outras coisas. Desse tipo de formulação, não. Só nós, né, Amada? A gente erra, mesmo os erros a gente só comete em vida amorosa, essas coisas todas. Em prova, não, porque a gente é toda, mas não é burra, né? E aí a Mayra diz assim, Lu, não tem autora que fala... Não tem uma autora que fala que a criança fazia conta de cabeça na vida e na escola. Opa, você tem, nega. Que é a gente acabou de estudar, ela tem uma Vaz, né, que fala lá da questão da escola desvalorizar o saber escolar. Isso. E aí, a abstração no cotidiano. Essa criança tinha tanto uma relação do cotidiano fora da escola, e a escola não conseguia promover isso. É isso mesmo, né? Então, vamos para a próxima. 5. Dentre as diretrizes que compõem o Plano Nacional de Educação. Então, tem isso também. As bancas têm as leis queridinhas, tá? Os assuntos queridinhos. Então, a Avança traz muita pergunta de plano, traz alguma de RDB, sempre traz uma ECA da vida. Cuidado com bancas. Tem outras, gente, que trazem pouquíssima legislação e mais autor. Por isso, conhecer a banca como característica. Avança, mais legislação, menos autor. Quando traz autor, fez como trouxe a Catismole aqui, tá? Traz autor, referencia de maneira indireta a obra dela, não transcreve um trecho, porque vai usar essa transcrição como questão, né? Bom, então, dentre as diretrizes que compõem o Plano Nacional de Educação, mesma pergunta. Percebam como os examinadores ficam repetindo. Quando vocês falam assim, Lu, a banca repete pergunta, eu vou dizer para vocês, mais recentemente não, porque isso tem sido alvo de crítica dos candidatos, tá? Então, às vezes, recurso, dizendo, caiu no outro município. Então, hoje elas não têm cometido, já fizeram muito, tá, amados? Mas hoje menos. Hoje as bancas têm cometido menos o erro de reproduzir exatamente a mesma pergunta. Mas o que o examinador faz, então? Reformula, nega. Ele pega a pergunta anterior e faz leves modificações.
Olha essa. Que numa outra prova também da Avança, vem perguntar sobre o plano e também sobre as diretrizes. Mudou construção, quer dizer, se lá ele tinha trazido numa outra formulação só de alternativas, aqui ele pede que vocês julguem em verdadeiro ou falso. A 4 é E. Que a professora de vocês, evidente, falou mais que a mulher da cobra. Julgando todos os itens verdadeiros, né? A E era a alternativa correta. Tudo bem? Todos os itens verdadeiros. Joia? Isso mesmo. E aí, aqui, vocês percebam que é a mesma pergunta, gente? Então, quando eu falo assim, ó, repetem. Repetem contra a construção. Daí, conhecer a banca para sua prova, tá? Ó, vocês reconhecem que é a questão muito semelhante a 1? Só que com outra formulação? Então, o examinador pega para dizer, ai, não vamos repetir, não. A gente brincava essa semana numa live, dizendo assim, sabe quando seu colega pede o trabalho e fala, ó, mas não copia igualzinho, né? Mas não faz igual. Esse aqui foi isso. Foi o amigo do examinador, ele prestou para ele. Ele falou, ai, mas não copia igual, hein? Aí ele falou, tá bom, pode deixar. Aí ele fez assim, entendeu? Assim mesmo. E aí, isso. E deixa eu ver só se na pergunta aí, se eu não tenho uma... Cadê a 5? Gente, e eu nunca vi isso, de verdade. Que o examinador consiga criar a palavra, né? Olha que ele coloca, radicação do analfabetismo. C, né, deixar o analfabetismo ainda mais radical, né, intensificar seria numa significação simples. Segunda, universalização do atendimento escolar. Então, assim, aqui eu até visitei a situação, alguns alunos assim, né, mas não faltou uma palavrinha, não faltou uma letrinha ao início, não, ele trouxe exatamente assim. Mas deixa guardado, porque você não sabe se o examinador errou propositadamente ou equivocadamente, vamos lidar com as outras. Universalização do atendimento escolar. Sim, colocar todo mundo na escola. Da pré-escola até o médio, que são obrigatórios, inclusive. Universalização. Esse é visivelmente verdadeiro, tudo bem? Valorização dos profissionais de educação. Verdadeiro, Luciana, matou a pau. Promoção humanística e científica e cultural do país. Verdadeiro. As 3 últimas têm que ser verdadeiras, Luciana. Eu cheguei a essa conclusão e eu não sei se ele errou. Vamos descobrir se ele fez merda ou não. Isso, vamos descobrir. Então, as 3 últimas têm que ser verdadeiras. Quais eu tinha as 3 últimas como verdadeiras? Só a D. Então, na primeira, ele errou de propósito. E ela que eu vou escolher como alternativa. Vocês perceberam que eu fiz aqui tentando lidar com o limite do examinador? Eu disse assim, eu não sei se o examinador errou propositadamente ou se ele se equivocou. Como eu vou descobrir isso? Fazendo o que eu sei. Eu sei que a 2, a 3 e a 4 estavam verdadeiras. Quando eu vou para as alternativas, eu percebo que ele errou a 1 de propósito. Ou seja, não é a radicação do analfabetismo, não é tornar o analfabetismo ainda mais presente. O que é radicação? Do ponto de vista de radicalizar, né? De intensificar. Não. É a erradicação, ou seja, a eliminação do analfabetismo, né? Ele tira de novo. Percebe que aqui a gente dominou o estilo da banca ruim? Né? A gente dominou as fragilidades que a banca traz para nós? Diga, Tati. Bom dia, menina. Lu, uma questão como essa, caberia recurso? Absolutamente. Não, por que não? Porque ele disse, a radicação do analfabetismo não é sua erradicação, que seria eliminar o analfabetismo. Então, nesse caso, de fato, a primeira é falsa, porque o plano tem como diretriz erradicar o analfabetismo, ou seja, eliminá-lo. Ela seria verdadeira se tivesse escrito erradicação, que é sinônimo de eliminação. Nesse caso aqui, a radicação significa a manutenção do analfabetismo ou sua intensificação. Isso é falso. O plano não fala em radicação do analfabetismo, ele fala em sua erradicação. E como eu disse para vocês, no primeiro momento, eu, Luciana, quando eu leio, que situação eu visitei? O que esse cara pensou? Esse examinador errou, tirou de propósito. O que ele fez? Bebeu? O que ele aprontou? Não sei. Pulo. Vou lidar com as 3 últimas. É verdade, é verdade, é verdade. Pronto. Aí eu disse, onde eu tenho as 3 últimas como verdade em D? Aí eu percebo que, então, de fato, ele errou de propósito. Ele tornou ela incorreta. Então, essa incorreção é proposital do examinador para que eu respondesse falsa. E é o que eu respondo. Então, Tati, de longe, requer recurso. Porque ele afirmou, a 1 é falsa. Ele disse isso. Agora, se ele tivesse dito que a 1 é verdadeira e está escrito radicação ao invés de erradicação, aí caberia recurso. Vocês entendem que, nesse caso, é mérito de vocês perceberem o limite que o examinador impôs? Ele disse, ó, a 1 é falsa. Na resposta dele, ele disse isso, a 1 é falsa. E a 1 de fato é falsa, porque o plano fala em erradicação do analfabetismo. Percebam que não tem pegada para... Quando caberia recurso? Se ele tivesse dito que todas são verdadeiras. Se ele tivesse dizendo que a 1 é verdadeira, porque ela está errada. Entenderam?
O plano fala em erradicar o analfabetismo. E aqui está escrito radicar o analfabetismo. Perceberam? Sim ou não, queridos? Entendeu? Por que, Tati? Obrigada. Nada, amada. E a sextoma, né, dessa avança que a gente percebe, né, que podia chamar Retrocede São Paulo com toda essa mentira. Tá melhorando, né, gente? Tá se esforçando. E aí, essa sexta questão da avança São Paulo diz assim: acerca da organização do espaço no ambiente escolar é correto afirmar, exceto lá. E tome a banca contando quão frágil ela é, pedindo de novo a incorreta. Aqui, por que a gente manteve essa questão? Por que a gente selecionou essa questão para vocês? Queridos, não tem menção direta nem ao autor ou uma obra. Mas fica claro que são autores que tratam do espaço, do ambiente escolar. Então, Barbosa aparece nos editais da Avança, como sempre, que discute a ideia do que é o espaço escolar, do que é o ambiente na construção das relações pedagógicas. Entenderam? E aí, diz assim, ó. O espaço escolar deve ser organizado para facilitar as práticas educativas, tanto do professor quanto do aluno. O espaço tem que servir a isso? Ele tem que ser um facilitador das práticas? Luciano, eu acho que tem, amada, eu também, então não é ela incorreta, ao que nos parece. B. Em uma classe que respeita o desenvolvimento integral e moral, as decorações são desenvolvidas pelo professor e pelas crianças. E aí? Faz sentido? Porque, em geral, aquela que não respeita o desenvolvimento da criança é feita só pelo professor, não é isso, gente? Bom, eu acho que pode ser, Luciana, é favorável do ponto de vista do desenvolvimento que a decoração possa ser pensada e feita pelo professor, mas também pelos alunos, na perspectiva de uma construção integral que contempla as identidades, não é? A atividade por parte do estudante. Muito sentido. Não, até agora, o que a gente pode dizer? Que em A e em B, nós não encontramos, o que eu chamo para vocês? Nós não encontramos nada que desabone as afirmações, não é isso? Nenhuma questão que tenhamos chamado a atenção encontramos, ou já percebemos? Que grite, que salte? Pode ser que não. C, porque a gente está procurando o erro, né? C, é preciso que os alunos possam interagir e agir de forma independente, porém somente a partir da autorização do adulto. Então, os espaços pedagógicos e ambientes, né? Porque assim, ó, o espaço físico e o ambiente. O espaço físico são as dimensões físicas do ambiente, né? E o ambiente são as relações que nele se processam. Situações em que a criança precisa o tempo todo da autorização do adulto para fazer tudo. São promotoras de uma autonomia ou cerceadoras de uma autonomia? Modelos pedagógicos onde sempre o fazer infantil está condicionado à autorização do adulto, contemporaneamente, são interessantes, gente, ou não? Nós precisamos criar situações onde as crianças possam prescindir da autorização do adulto. Se sentiram desconfortáveis com C? E aí, gente, por que a banca não menciona o autor? Porque os autores são categóricos em afirmar isso. Não precisa mencionar a Barbosa, porque todos os autores que discutem espaço, formação da criança, vão dizer que é importante que algumas ações por parte da criança aconteçam, independente da autorização do adulto. Modelos pedagógicos que sentam todo o fazer infantil na autorização do adulto não promovem o desenvolvimento da autonomia da criança. Não é isso? Faz sentido? E a gente encontra isso em muitos autores que discutem infância, inclusive. Que a gente precisa entender a criança como sujeito de capacidade, de potencialidade. A gente precisa construir e favorecer a autonomia. Então, eu preciso ofertar momentos em que a autorização do adulto seja dispensável. Não significa que ela seja completamente dispensável. Não é isso? Onde está o erro de dizer somente a partir da autorização do adulto? Eu posso ter situações nas quais a autorização do adulto seja necessária? Posso, sobretudo para a segurança, para a rotina dos estudantes. Mas é preciso também que em algumas situações a criança tenha autonomia para decidir por si, sem que dependa do adulto? Sim, porque isso constrói autonomia. Fechou? A C, gente, tem que gritar desconforto. E aí vamos ver se a gente também não encontra problema em D e E, e aí sai correto. D. Cabe ao professor organizar em suas rotinas agrupamentos dos alunos, deixando expressar a sua criatividade. Também. E aí percebe que não só está correto, como contrapõe a C? Perceberam? Contrapõe e diz, então fortalece a ideia de que a C está errada, não é? E aí? A organização do espaço escolar precisa atender às necessidades fisiológicas, emocionais e intelectuais de todos os alunos. Sim, gente, o espaço precisa, inclusive, isso. Já tem momentos que a gente vai lá no banheiro, que senta com todo mundo, momentos em que pensa água. O espaço tem que ser pensado também. Por que a gente defende tanto que os banheiros sejam anexos, conjugados às salas? Porque, do ponto de vista das necessidades fisiológicas infantis, isso é mais adequado, né? Entre outras coisas. Então, o bom espaço é aquele que atende o momento do sono, porque é uma necessidade fisiológica, o momento da alimentação, que é uma necessidade fisiológica, né? Também emocionais, é um espaço seguro, aconchegante. Imagina um espaço hostil, frio, sujo,
né? Que características emocionais desenvolvem? Intelectuais, esse é o bom espaço. Tudo verdade, menos C, por óbvio, de dizer que toda ação infantil está condicionada ao adulto. Vocês conseguiram perceber isso no contexto de resolução? De formulação um pouco melhor. Vocês percebem quando eu digo para vocês que a banca está tentando melhorar? Tem perguntas que ela elabora um pouquinho melhor. Eu tenho para mim, inclusive, gente, que devem ser avaliadores distintos. Vocês percebam que o estilo muda bastante, né? Alguns examinadores mais frágeis, que ficam lá fazendo... Eu acho que os examinadores de legislação da banca são muito ruins, né? Vocês percebam que a qualidade das perguntas de legislação hoje segue um pouco inferior à qualidade de pergunta de autores, né? Sim. E aí é a que mais aparece. Percebam quando eu digo para vocês que a banca está melhorando um pouquinho nas suas formulações. Essa, por exemplo, é uma formulação de melhor qualidade, mas ainda assim procurando a negativa, procurando a que não é. Então, é uma banca que tem avançado na sua qualidade. Por isso avança, né? Avança no sentido de melhora a banca, talvez. Ainda não visita a excelência, tem melhorado, mas ainda assim, gente, ela mais avança em ganhar muitos municípios do que avança em qualidade, viu? Por isso que a gente pode se encontrar com essa banca seguramente, antes mesmo dela ficar boa. Tudo bem? Deu para conhecer um pouquinho essa avança? Sim ou não? Características, perceber como lidar com ela, né? Ela foi o bloco de questões do bloco amarelo. Então, quem foi bem nas primeiras 6 questões, gente, isso também é legal. Sabe o que eu percebi em algumas de vocês ontem à noite? Eu estava, né, já acorujada lá e respondendo algumas de vocês, conversando um pouquinho. Vocês podem, viu, gente, mandar, porque às vezes demora um pouquinho a responder, mas sempre que eu tô ali, ontem eu consegui falar com bastante de vocês. E aí, quando vocês diziam assim, olha, fui melhor nas questões da banca X. Isso também é uma coisa para vocês identificarem, gente. A Patrícia, minha aluna há 60 milhões de anos. E ela é uma cara que sempre foi muito mal em SH Dias. Essa semana ela fez 70% de prova. E veio muito feliz. Porque, assim, fazer 70% de SH Dias, gente, é algo muito difícil. Né? Que é uma banca muito chata, da mal organizada, da mal elaborada. E aí, assim, ela já conhecia essa dificuldade dela em SH Dias, vai para a prova com uma reticência, vai com muito preparo, e aí visita um desempenho interessante. É muito legal vocês perceberem isso. Atentem-se para o bloco de questões e para quais bancas vocês vão melhor ou piores, né? Porque isso também é um indicador de que eu consigo lidar melhor com tais examinadores e não com outros. Há quem arrase em VUNESP e padeça em SH Dias, né? Eu, Luciana, percebo que esse meu desempenho é assim no que concerne português e matemática. O que acontece? Eu tenho um perfil de desempenho em português e matemática em VUNESP e outro em FGV. Pra vocês terem noção, eu vou muito bem na matemática da VUNESP e muito mal na matemática da FGV. E português acontece exatamente o inverso. Eu vou muito bem na matemática. Porque significa, na verdade, que os meus conhecimentos de português e matemática oscilam. Eles não são sólidos. Por quê? O que prova isso? A constância dos pedagógicos. Eu vou bem em pedagógicos tanto em FGV quanto em VUNESP. Percebam que quando a gente é sólido, não importa quando muda a banca. Por que o meu desempenho oscila? Por que o meu desempenho oscila quando eu tenho em matemática e português? Porque é exatamente onde o meu saber não é tão sólido o suficiente para me manter constante. Entendem? E aí, para mim, é o seguinte. Aí, eu sei que eu preciso estudar mais português e matemática. Porque quando eu ficar boa nisso, a banca vai mudar e eu vou ficar boa. E a Patrícia falou, nega, a Aline ficou feliz com o resultado dessa banca. E assim, eu quero perceber também como vocês estão nas diferentes bancas. A ideia, gente, é começar a ir bem em tudo. Não dá pra gente ficar bem em algumas, né? Por isso que eu até vim, eu vou Vunesp com vocês. E agora eu vou fazer esses especiais bancas sempre, diversificando todas as bancas. Eu quero que vocês comecem a ter bom desempenho em todas elas. Agora eu não acredito que passou bem, né? Se não tivesse errado eu passar por gabarito amada, então, aí a gente continua sendo a gente, né, Patrícia? A gente melhora em tudo e continua sendo a doida do gabarito. Pois a minha última prova em Paulínia foi exatamente o que eu errei, na transcrição do gabarito. Contei pra vocês, né? Tocava um samba incrível lá fora, eu aqui só no samba, e me equivoco na transcrição, né? 77, Gi, é altíssimo. A Gi vai ficar entre as primeiras colocações, eu não tenho dúvida, né? Gente, lembra que eu dizia para vocês também, as bancas, elas têm perfis de acerto distintos, né? Então, tem bancas que você não consegue fazer muito grande, a média dos candidatos é bem baixa, pelo nível de questões. A Patrícia em Sumaré, que era o município que ela queria muito, o município dela, gente, ela não foi aprovada. E vinha no exercício de preparo inconstante, né, Paty? Tomou um caminho errado no preparatório, escolheu, né, outros professores, ele ficou longe de mim. Mentira, que ela estava no presencial, né? E aí a gente não teve presencial. Enfim, queridos, fechou então? Mas a gente vem agora só para excelência. Vou encerrar essa gravação para a gente partir para o próximo bloco.
tá bom? Que são os blocos, não precisa disso, que são os blocos de questões relativas à banca Nosso Rumo, que tem sido a maior banca do ponto de vista de incidência, tá? Vamos lá.